Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quinto vídeo da série de elaboração de projeto de pesquisa no editor de texto, o Word. Nesse vídeo nós faremos a inserção, então, das referências bibliográficas e vamos também configurar as nossas referências aqui nos nossos estilos. Então, primeiramente, a gente vai escrever aqui, o título do nosso capítulo de referências bibliográficas. Ele também entra como um título, porém, a gente vai configurar ele aqui porque ele não tem a numeração e ele é centralizado. Então, a gente insere ele como título para ele aparecer também lá no nosso sumário assim que atualizarmos ele. Aqui a gente vai colocar, então, as referências. Bom, existem vários tipos de referências, A gente não vai tratar especificamente disso no nosso vídeo, Aos alunos da UERGS, acadêmicos da UERGS, eu sugiro que busquem lá no manual de referências essas diversas possibilidades. Acadêmicos de outras instituições que busquem também no manual das suas instituições ou no manual das normas da ABNT as várias possibilidades, porque a gente pode citar aqui um livro, um capítulo de livro, um artigo científico, um manual, uma lei, uma legislação própria. A gente pode retirar algum material de algum blog, algum outro site técnico da internet. Enfim, existem diversas possibilidades. A gente vai abordar aqui a citação de livros, a gente não vai se atentar tanto na forma de como inserir essas informações, mas sim na formatação, como que elas precisam estar apresentadas aqui, Então, primeiramente, eu vou pegar aqui um livro, conforme consta no nosso Manual de Trabalhos Acadêmicos da UERGS, um modelo aqui para nós, É que a gente vai, então, criar o formato das nossas referências, certo? Os que possuem aqui padrão, eles não permitem modificação no parágrafo, Então, a gente vai criar um estilo e vamos colocar assim, referências bibliográficas. Nós podemos sempre inserir novos estilos, E eu vou modificar ele, então. Então, eu vou colocar aqui, fonte Arial, tamanho 12, cor automático. O espaçamento, ele é simples. O alinhamento, ele é à esquerda. E o que mais nós vamos precisar formatar aqui? Vamos ver aqui em parágrafo. O espaçamento é simples, eu não tenho nenhum recuo e após o texto eu tenho um espaçamento de 12 pontos. Vou dar um OK aqui também e aqui está o meu formato. Bom, quando eu estou utilizando uma citação com um único autor e que no nome dele tem termos como Júnior, filho, neto, eu preciso apresentar ele nesse formato. Seu último sobrenome mais esse termo. Quando a gente está referenciando um livro, o título do livro ele vai em negrito e deve constar depois cidade, editora e o ano. Quando eu tenho um único autor, eu faço desta forma. Quando a gente tem dois autores, a gente utiliza então a separação entre eles com ponto e vírgula. O nome do nosso autor a gente pode apresentar tanto o nome completo ou as iniciais. A gente só vai sempre utilizar o mesmo padrão, certo? Então, se estamos utilizando o nome todo, usamos o nome todo. Se vamos usar as iniciais, usamos as iniciais. Vamos deixar aqui com as iniciais também, que daí a gente já deixa aquele padronizado conforme a nossa outra citação. Bom, mesma coisa aqui. O título do nosso livro, título da obra, vai em negrito. Quando o livro possui mais do que uma edição, então isso também precisa constar. Após o nome do livro, então, a edição, cidade, editora e ano. Quando nós trabalhamos com obras com 3 autores ou mais, a gente utiliza uma expressão et al, para a gente não ficar inserindo todos os nomes, certo? Então, essa expressão aqui, ela tem que estar em itálico. O título do nosso livro em negrito. Quando temos o subtítulo não vai em negrito, apenas o título. E já os 2 pontos também não vão em negrito. Pois a mesma coisa, edição, cidade, editora e ano. Quando a gente trabalha com artigo científico, vou colocar só um modelo para vocês, porque isso também é bastante utilizado. Ele difere do nosso livro. Por quê? O livro que vem sempre em negrito é o título do livro. Já num artigo científico não é isso que acontece. Vou pegar aqui um exemplo, então, um modelinho para colocar aqui, para a gente analisar. Então, a mesma coisa, se eu tenho mais do que 3 autores, eu sempre vou usar et al, seja
livro, seja artigo, seja algum outro trabalho. O título do meu artigo é O Preço da Prata Minerada, mas não é ele que vai em negrito. Quando a gente está tratando de um artigo científico, o que vai em negrito é o nome da revista. Então, só esse é um cuidado que são, né, a gente utiliza bastante de periódicos, é um cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer a citação. E uma outra questão importante é que a gente foi colocando todos eles nesse formato, né? Deixa eu botar aqui também no nosso padrão que utilizamos ali. A gente foi colocando assim, né, numa ordem aleatória, mas para apresentar as nossas referências, a gente precisa organizar aqui em ordem alfabética. Então, eu seleciono todas elas e eu venho aqui nesse botãozinho, ó, de classificar. Parágrafo, o texto em ordem crescente, ou seja, do A ao Z, e eu vou dar um OK. Ele atualiza para mim, eu estou apresentando agora, né? Então, os meus autores em ordem alfabética. Assim a gente vai configurando, então, as nossas referências bibliográficas. Espero que o vídeo tenha auxiliado e nos vemos na próxima.